Mais uma vez estamos juntos para seguirmos com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, Espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Preleção do mentor. Aquele resto de dia, Getúlio permaneceu pensando muito, tentando seguir os conselhos de irmã Cíntia. Orou profundamente a Deus, pediu o seu concurso para poder compreender bem a sua atuação na terra, e se erros tivesse havido, que o perdoasse com a promessa de se aplicar muito em nova oportunidade. É sempre assim que ocorre. Quando chegamos a reconhecer os erros que praticamos, muito nos empenhamos em poder corrigi-los. Contudo, não é assim tão fácil. Temos novas oportunidades que consideramos abençoadas, mas acabamos por cometer as mesmas faltas, porque o nosso espírito, em contato com as imperfeições que graçam ao nosso redor, na terra, juntamente com aquelas que ainda trazemos em nós, dificulta-nos a passar ileso. Se não tivermos firmes propósitos, novamente nos deixaremos levar pelas más tendências. A liberdade do espírito fora do corpo faz com que mais facilmente vejamos a eternidade, para que ela procuremos trabalhar e nos aperfeiçoar, mas quando de retorno à Terra, nem sempre a compreendemos. Isso não quer dizer que vamos ao orbe terrestre e voltamos cometendo sempre os mesmos erros. Temos chances diferentes que devem ser aproveitadas para a nossa amplitude de experiências. Cada vez que lá aportamos com nobres propósitos, embora caiamos em erro, aprendemos muito, sofremos e pela forma como suportamos as provas e do nosso esforço em praticarmos boas ações, mesmo que em algumas venhamos a falhar, sempre progredimos um pouco. Para alguns, uma encarnação significa um grande salto em conhecimento para o espírito, em atitudes, consequentemente em progresso espiritual. Esses terão as suas jornadas terrenas diminuídas, pois de uma só vez realizaram o que muitos precisam de dezenas, talvez centenas. Isso ainda quando, de uma só vez, o espírito não assume compromissos muito profundos pela vivência de modo incorreto. Mas mesmo assim, todo o progresso anteriormente conquistado a ele pertence e será seu, embora tenha estacionado e parta para o mundo espiritual em condições de débitos imensos e em grande sofrimento. Deus não tem pressa, sabe compreender aqueles que se afastam do seu aprisco e são rebeldes aos ensinamentos de seu filho veio trazer, tapando os ouvidos ao amparo espiritual que já haviam angariado. Para esses, a caminhada até chegarem à situação de espíritos puros é mais demorada, mas um dia todos o seremos, e é a finalidade maior de cada um. Cabe a nós, portanto, nos conscientizarmos dessa responsabilidade maior perante o Pai, e trabalharmos, lutarmos e aprendermos, a fim de que a nossa passagem pela Terra seja a mais rápida possível, para enfrentarmos depois as delícias reservadas a um espírito puro, a felicidade eterna, que significa trabalho constante no bem. Mas voltemos ao nosso companheiro, tão preocupado com tudo o que havia proposto como meta de trabalho na terra. As horas foram passando e ele percebeu, mais à noitinha, que muitos se retiravam daquele salão. Lembrou-se do convite da irmã Cíntia, levantou-se rápido do leito onde repousava, encaminhou-se para ouvir a preleção. Esperava que o assunto pudesse ajudá-lo de alguma forma, e mesmo que não ouvisse nenhuma palavra em relação ao seu problema, aprenderia alguma lição e estaria desviando as próprias reflexões. Ao chegar ao salão, já estava repleto. Tomou assento num local mais discreto. Era a primeira vez que ali comparecia e quis sentar-se logo. Quando a movimentação se acerenou, eis que uma luz muito clara, mas de uma suavidade agradável, iluminou todo aquele palco. Suave melodia invadia todo o ambiente, trazida por mãos delicadas de uma jovem sentada a um instrumento que chamaremos de piano, porque é outro diferente, que ele não tem nome para dar. Ao término da música, um benfeitor espiritual que estava sentado à mesa levantou-se, proferiu uma peça muito comovente e com tanta convicção que Getúlio reconheceu, nunca havia ouvido. Logo após, o irmão Fabrício, o mentor da colônia, entrou, colocou-se à frente diante de todos. Era uma figura resplandecente de amor. Trajava uma túnica de um azul muito tênue, impossível de ser comparado às tonalidades conhecidas na terra. De sua mente irradiava uma luz que aureolava por inteiro. Com suavidade, dirigiu-se a todos os presentes, dizendo: Queridos irmãos de caminhada, hoje, mais uma vez, foi-nos permitido por Deus aqui estarmos para falar-vos. E sobre o que falaremos?
Todos os assuntos são necessários ao nosso espírito. Mas um há que, ao abordá-lo, sempre encontramos facetas novas, encontramos uma extensão muito grande de aplicações e por isso dele falaremos novamente. Já compreendestes o que sei. Falaremos, queridos irmãos, da caridade, mas a abordaremos em relação ao próximo e por isso vos pergunto: quem é o nosso próximo? Aquele que está ao nosso lado nesse momento ou aquele que está ao nosso lado em todas as horas de nossa vida? O nosso próximo, irmãos, são todos aqueles que nos procuram com uma necessidade. Devemos auxiliá-los sempre, sem nos esquecermos de que também somos o próximo de alguém, de que também temos necessidades. Sempre precisamos de alguma coisa, de uma palavra amiga, de um aconselhamento, de um recurso material, quando encarnados, ou de um atendimento, se aqui estamos. Tudo o que pudermos realizar de bom em favor de alguém, que o realizemos e estaremos auxiliando a nós próprios. Sim, irmãos, se praticamos a caridade a um necessitado, praticamos-la a nós mesmos, que também o somos. Cada um sempre tem uma necessidade, seja no campo material, afetivo, emocional, espiritual. Sempre podemos, de alguma forma, levar um lenitivo aos irmãos em sofrimento. Se não pudermos ajudá-los de um jeito, poderemos fazê-los de outro. Compreendeis, irmãos? Não são necessárias grandes realizações. Não é preciso que tracemos planos homéricos para realizarmos a caridade. Basta que pratiquemos os mínimos atos e continuadamente em todos os minutos de nossa vida, para com aqueles que estão conosco, para aqueles que não conhecemos, mas cruzam nosso caminho e para conosco mesmo. E como praticar a caridade para conosco mesmo? Pergunteis. Então, se tivermos dentro dos princípios preconizados por Jesus, se procurarmos aperfeiçoar no dia a dia, em todas as nossas ações, estaremos sendo efetivamente caridosos, pois que promoveremos o nosso progresso espiritual, impedindo que busquemos para nós tanto sofrimento. Entretanto, se praticarmos atos contrários à lei de Deus, estaremos deixando de ser caridosos para conosco, que também fomos criados por Ele e para Ele deveremos voltar um dia. Precisava, irmãos, ter voltado a esse assunto nesse dia de hoje? Mesmo que falássemos nele todos os dias, sempre encontraremos uma forma nova de dizer, porque a caridade que deve nortear a nossa vida de espíritos eternos, seja livre aqui ou encarnado na terra. Que Deus vos abençoe sempre e fortifique os vossos espíritos, que cada um possa ter, em maior grau, a coragem de se desfazer de suas imperfeições e voltar os olhos ao alto, porque para o alto é que devemos não só elevar o nosso pensamento em prece, enquanto aqui estivermos ainda, mas direcionar o nosso espírito para que um dia possamos estar mais juntos de Deus. Terminada a preleção, todos levantaram-se e retiraram-se felizes, cada um ao seu local de repouso. Grande número deles dirigiu-se ao departamento de recuperados. Quando chegavam, um senhor, aproximando-se de Getúlio, perguntou-lhe: é novo neste departamento, irmão? Cheguei apenas ontem. O senhor também está aqui? Sim, já estou há mais tempo. Tenho trabalhado na análise de minhas realizações na Terra. É para isso que vim, mas sinto-me um pouco temeroso. Não há nada a temer, somos tratados de forma cristã, todos nos dedicam muito amor e carinho, compreendem as nossas falhas. Sempre as temos, não é verdade? De modo mais ou menos comprometedor, sempre as temos. Se não as tivéssemos, aqui não estaríamos. É uma grande oportunidade que nos oferecem para averiguarmos como realmente atuamos na Terra, sem que ninguém nos acuse ou nos faça reprimendas. O que lá realizamos de mal, de incorreto, sabemos. Temos que arcar com a responsabilidade. É uma lei natural e não há necessidade que nos acusem. Não há necessidade porque somos acusados pela própria consciência, o que é muito pior. Se verificarmos que prejudicamos muitas pessoas, instituições ou até uma nação inteira, nos cabe a responsabilidade de nós próprios sermos nossos acusadores. A consciência é um promotor importante no julgamento de nós mesmos e acusa-nos incessantemente, considerou Getúlio. Precisamos orar muito a Deus e buscar, não o perdão das faltas, mas a atenuante de novas oportunidades, a tentante de ressarci-las, trabalhando em favor de muitos que prejudicamos. Assim conversando, penetraram no amplo salão e, após despedirem-se, cada um se dirigiu ao seu compartimento. Getúlio tinha muito a refletir. Nas palavras do companheiro mais experiente, nas palavras do irmão Fabrício,
nos seus próprios problemas e só conseguiu repousar um pouco bem mais tarde. No dia seguinte, ninguém o procurou para prosseguimento das suas atividades. Aproveitou para um passeio no parque, leituras leves na biblioteca, mas as preocupações o tomavam por inteiro. Deram a ele um dia para ele descansar de tudo que ele tem que meditar a respeito, porque o que ele tem à frente vai ser muito doloroso. Todos nós que conhecemos o que se passou, temos ciência. Por hoje ficamos aqui. Aguardamos vocês no próximo capítulo. Abraços.